O objetivo dessa aula é te ensinar como calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo se você conhecer as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, eu estou usando aqui o GeoGebra, uma ferramenta que provavelmente você já conhece. Nele, eu construí um triângulo de vértices A, B e C, e você pode ver as coordenadas desses três vértices. Eu vou usar aqui ferramentas que eu não possuo quando estou com lápis e papel na mão, mas o GeoGebra me permite fazer coisas de maneira muito mais fácil, como, por exemplo, marcar o ponto médio de segmentos. Então, essa é a ferramenta que me permite fazer isso, desde que eu clique nas extremidades do segmento. Então, você vê aqui, o ponto médio do segmento BC é o ponto de coordenadas 6 e 6, mas nós já aprendemos como obter essas coordenadas mesmo sem ter o GeoGebra, basta fazer a média aritmética das coordenadas. Então, se eu somar as coordenadas 3, 8 com 9, 4, eu obtenho 12, 12, e aí eu divido por 2, isso dá 6, 6, que são as coordenadas do ponto médio. Eu posso fazer a mesma coisa para o segmento AC. Aqui eu tenho o ponto médio de coordenadas 5 e 3. Essas coordenadas poderiam ter sido obtidas na base da média aritmética, porque se eu somar essas coordenadas 1, 2 com a coordenada 9, 4, eu vou ter 10 e 6, e a metade de 10, 6 é 5, 3. E aí, só para te lembrar o que é um baricentro, se eu ligar o vértice B ao ponto médio do lado oposto e ligar o vértice A ao ponto médio do lado oposto, esses dois segmentos que eu acabo de criar são chamados de medianas. E o ponto de encontro dessas medianas é o que a gente chama de baricentro. Então, esse ponto que está aqui é o ponto que me interessa. Eu vou botar nome nesses pontos. Vou chamar o ponto médio do segmento BC de N. Então, está aqui, foi batizado. E vou chamar o baricentro de G, que é a forma mais usual. Não é preciso usar essa letra, mas em geral é o que a gente usa. Então o que me interessa, na verdade, é encontrar as coordenadas desse baricentro, e observa que mesmo estimando aqui, olhando, eu posso dar um resultado aproximado, mas eu não consigo um resultado preciso, um resultado exato. Uma propriedade que nós já estudamos, nós já sabemos, é que esse ponto, o baricentro, ele divide a mediana em pedaços proporcionais a 2 e 1. Portanto, AG é o dobro de GN. Da mesma forma que BG é o dobro de GM. Vou botar nome nesse ponto aqui também. Está aqui o nome do ponto médio. Dizer que AG é o dobro de GN é a mesma coisa que dizer que AG dividido por AN vale 2/3. O mesmo se aplica para outra mediana. BG dividido por BM vai dar 2/3, ainda que o BG não tenha o mesmo tamanho que o AG, ainda que o GN não tenha o mesmo tamanho que o GM. Então, essa relação ela é verdadeira. Então, eu queria discutir com você aqui uma maneira prática de chegar ao resultado dessas coordenadas. Então, vou usar o bloco de notas para ocultar aqui, a gente passo a passo. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que as coordenadas do ponto N, eu estou usando N, mas poderia ter feito isso com M também. As coordenadas do ponto N correspondem à média aritmética das coordenadas de B e C. Isso é a mesma coisa que dizer que 2 vezes as coordenadas do ponto N corresponde à soma das coordenadas de B e C. E aí eu queria que nesse momento você guardasse essa informação, porque ela vai ser útil para a gente em breve. Fora isso, como eu acabei de dizer, se eu dividir AG por AN, isso tem que dar 2/3. Se eu multiplicar cruzado, eu concluo que 3 vezes AG
é igual a 2 vezes AN. Mas nós vimos numa aula anterior que esse segmento AG pode ser representado, aliás, os dois segmentos, o AG e o AN, podem ser representados pela diferença das coordenadas dos pontos, sempre fazendo final menos inicial. No caso do AG, o final é G. No caso do AN, o final é N. Então, eu posso escrever 3 vezes G menos A, final menos inicial, igual a 2 vezes N menos A, final menos inicial. Fazendo a distributiva, a gente obtém 3G menos 3A igual a 2N menos 2A. Eu ainda posso pegar esse pedaço, esse menos 3A, e passar para o segundo membro, ou seja, para o lado direito do sinal de igual, e aí eu obtenho que 3G é igual a A mais 2N. E é nesse momento que eu quero promover uma troca, porque o 2N, há alguns minutos, você concluiu comigo que valia B mais C. Então, eu vou trocar 2N por B mais C, de modo que 3G é igual a A mais B mais C. Conclusão. As coordenadas do baricentro são, na verdade, o resultado desta operação. A mais B mais C dividido por 3. Você vai somar as coordenadas dos vértices do triângulo e dividir por 3, o que corresponde a fazer a média aritmética dessas 3 informações. Vamos verificar agora isso, aplicar isso no nosso exemplo. Vou fazer aqui com você primeiro o cálculo da abscissa. Nós vamos somar a abscissa do ponto A com a abscissa do ponto B com a abscissa do ponto C. Então, 1 mais 3, 4, 4 mais 9, 13, dividido por 3, e isso corresponde à abscissa do baricentro. Em seguida, vamos fazer a ordenada. Basta fazer o mesmo com as ordenadas dos 3 vértices. 2 mais 8, 10, 10 e 4, 14, dividido por 3. Portanto, as coordenadas do baricentro, nesse exemplo que foi dado, são 13 sobre 3 e 14 sobre 3.